E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre coaching, aqui com o Edmar, a Erenita, a Carla. Você estava falando sobre questionamentos, que as pessoas precisam responder muitos questionamentos aí nessa fase do coach. Eu queria que você trouxesse exemplos, que questionamentos são esses e por que Carla disse, olha, Dani, no início assusta um bocado. Eu queria que vocês trouxessem, esclarecessem isso pra gente. Algumas pessoas confundem coaching com consultoria. Consultoria, ele dá respostas. O coaching, ele não dá respostas. O profissional coaching, ele faz perguntas e o indivíduo que está passando pelo processo, que nós chamamos de coaching, é que vai responder essas perguntas, no qual já estão dentro deles. Só que as perguntas que nós fazemos são perguntas que vai fazer ele abrir mais a sua mente para enxergar aquilo que precisa ser visto, que sozinho ele não consegue enxergar. Então, uma sessão de coaching sem perguntas não é coaching. Que perguntas são essas? Vamos trazer alguns exemplos aí para quem está em casa, porque olha, a Carla já disse assim, olha, pode ser um pouco indigesto aí esse processo. Traz exemplos assim, de coisas assim, que podem, de fato, assim, as pessoas estão vendo aí, como a Erenita trouxe, olha, isso aí não é só modismo. Tem, e nem é o mar de rosas. Tem a fase aí que você precisa se encarar e isso a gente sabe que não é fácil. Mesmo que questionamentos são esses? Mesmo porque, Dânia, o profissional ele precisa estar muito bem preparado para fazer essas perguntas. Porque, às vezes, o coach ele não está preparado para receber a pergunta. Então, o profissional ele precisa estar muito bem preparado. Eu gostaria que Carla, se ela pudesse recordar de alguma pergunta que foi assim mais impactante durante o seu processo de coaching. Meu Deus, que pergunta difícil. Isso é coaching. Mas nessa etapa que você já está, já não tem tanta dificuldade. Acho que é até um incentivo para quem está em casa. Dânia, é sempre muito novo. É tanto que, por exemplo, você não precisa fazer o processo só uma vez. Você pode fazer o processo várias vezes e cada vez para uma questão específica. Né? Então, eu quero trabalhar aquela questão. Então, naquele processo, vou trabalhar aquilo ali. Aí, terminou, resolvi, beleza. Porque também tem isso. Você tem que chegar no resultado que você quer. Não é que tem meio termo. Você tem que chegar. Agora, isso é um trabalho de parceria. Não depende só do coach. Depende principalmente do coach. Por quê? Primeiro, de você realmente ser honesto e verdadeiro consigo mesmo. De dizer, olhe, isso aqui eu tenho que enfrentar. E as ações que são feitas depois, porque não é só uma conversinha e acabou-se. Depois, durante a semana, existem tarefas a qual eu me proponho a fazer, que são tarefas de enfrentamento. É você justamente enfrentar aquilo que você a vida toda correu. Então, para na sessão seguinte, você chegar com aquilo resolvido. Por isso que é um processo de desconstrução. E por isso que é difícil. Porque a gente passa a fazer aquilo que a gente corre. Nem diabo corre da cruz. A gente corre, então, mas a gente entende que quando a gente tem medo de uma coisa, a gente faz, meu Deus, eu não vou conseguir aquilo ali, que aquilo é tão grande. E aí, com o coach, é como se ele pegasse na mão da gente e dissesse, olha, você consegue, eu vou junto com você. Quem faz é o coach, mas o coach está lhe orientando, você não está só. E à medida que você enfrenta o seu medo, você percebe duas coisas. Primeiro, que o negócio não era tão grande como você imaginava. E segundo, que você é capaz. O negócio é o medo. O medo, né? E aí, o problema, aquilo que você queria resolver. E você vai se descobrindo uma pessoa infinitamente capaz. E aí, não é receita, não vai ter uma receita de bolo. Não tem por isso. Não, porque cada um tem sua história. Cada um tem sua história. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Tudo na vida a gente recebe no tanto que a gente dá. Se o coach der 10% de si no processo, ele vai receber 10%. Mas se você der 100%, você vai receber de volta 100%. Não é verdade? Então, no processo é assim. É difícil, mas vale muito a pena. E essa questão da honestidade também é muito importante, né? Porque senão você vai estar frustrando a sua própria expectativa. Ou seja, você se envolve num processo como esse, que exige muita honestidade, e aí você falha. Nesse ponto, vai atropelar e todo o processo. E o profissional... Isso é muito comum acontecer. A gente quer fugir. Isso, quando a gente percebe, a gente encerra o contrato. A gente fala pro coach, você está me pagando e você não está fazendo a sua parte. Autossabotagem. Isso é autossabotagem. Então, a gente encerra o contrato aqui e você, quando estiver preparado, você volta. Que perde o sentido, na verdade. Exatamente. O meu sucesso é o sucesso do processo. Então, se você não tiver sucesso com o seu processo, eu não tenho sucesso.
Então, um processo individual são 10 sessões. Nessas 10 sessões, que dura 2 meses e meio em média, você precisa alcançar o resultado. E sabe o que eu acho interessante? Que a gente ganha como bônus. O universo manda bônus. Porque eu fui fazer um processo para uma coisa e, na época, e de bônus, eu tinha pavor de dirigir. Sim. Pavor de dirigir. E antes de terminar o processo, eu já estava dirigindo. Lindamente, linda e loura, diga aí. Dânia, isso é fantástico. Isso é muito bom, é libertador. E isso é fantástico também, porque as pessoas em casa conseguem entender assim, a abrangência e amplitude quando a gente fala em coaching. É a Porque as mudança pessoas, de comportamento. de uma forma geral, como Carla trouxe aí, né? No relacionamento em casa, na questão de medo de dirigir, na condução da empresa. Eu já tive vários clientes, mulheres inclusive, que vieram me procurar porque precisava dirigir e não conseguia. E por que ela não conseguia dirigir? Cada uma tinha uma história diferente, cada uma causava um impacto diferente. Então, hoje, as pessoas estão procurando. Ah, Erenita, eu vi aquela postagem que você botou no Face, que sua coach não conseguia dirigir, com o processo de coaching ajudou, eu quero. E aí elas vêm. Mas isso também é trabalhado, existe uma consequência no resultado para outros aspectos. É vencer os traumas. Isso, Os medos perfeito. e admitir que você tem esses medos e esses traumas. É mais do que isso, é mudar padrão mental. Quando eu pergunto qual é o seu nome, o que você me responde? Dânia? Dânia, precisa pensar? Não. Não, porque o seu cérebro ele já sabe que você vai responder essa pergunta muitas vezes, então ele já cria uma trilha. Toda vez que me fizerem essa pergunta, eu respondo isso. Por que o cérebro cria essas trilhas? Para economizar energia. Já pensou se você tivesse que pensar toda vez que eu perguntasse seu nome? Não é assim? Então, todos nós temos as trilhas, todas as nossas trilhas. Por isso que toda vez que acontece um determinado fato, eu me comporto daquela forma. Porque a trilha está dizendo, quando se aparecer uma barata, você grita. Aí você grita e depois fala, pô, eu não queria gritar, não precisa gritar com a barata. Mas toda vez eu grito, porque a trilha mental está lá dizendo, quando aparecer uma barata, grite. O que a gente faz, o que o processo de coaching faz? Mudar as trilhas neurais, muda. Mudou a trilha, muda a forma de pensar. Mudou a forma de pensar, muda o comportamento. Mudou o comportamento, muda o resultado. É simples assim. É simples assim, teoricamente, entendeu? Até porque o exemplo que você trouxe não é tão simples. Eu tenho certeza que muita gente, entendeu? Tá pactuando comigo aí, compartilhando esse medo. Mas, assim, um excelente exemplo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês na Utilidade Pública de hoje. O programa ficou curto para um assunto de uma amplitude dessa. Mas, assim, Edmar, Erenita e Carla, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Utilidade Pública hoje. Nós que agradecemos o seu convite. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse programa. Muito obrigado. Sucesso para vocês e que esse processo aí atraia cada vez mais pessoas, que ele vá se multiplicando, que isso faz bem para todo mundo, lado pessoal, profissional, para o ambiente de trabalho, para todo mundo, para a relação pais e filhos também. Maravilhoso. Muito obrigada. E a gente encerra essa edição do Utilidade por aqui, mas a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no mesmo horário na sua TV PNP, a partir das 13h30. Eu espero você.